Quantas vezes modelando SketchUp você já pensou, e se tivesse esse comando, mas simplesmente não existia dentro do software? E se eu te disser que tem um jeito de você criar novos comandos dentro do software usando o IA? Sim, essa automação é possível e você não precisa ser um programador para fazer ela. Bom, então sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? Primeiramente, aqui a gente vai falar de alguns pontos fundamentais, tá? Como, por exemplo, como usar IA para você criar scripts personalizados, onde rodar esses scripts, então onde você coloca esses caras para criar esse novo comando que eu citei, né? E três exemplos práticos de scripts para você já usar no seu dia a dia, né? E no final eu vou dar uma super dica aí de você achar uma base gigante de pessoas que já criaram scripts para otimizar fluxo de trabalho no dia a dia, que ajuda demais aí na hora de modelar, beleza? Bom, então vamos pro vídeo, que a melhor parte é usar de fato a IA, né, sem precisar saber programar nada aqui dentro do SketchUp. Primeiro vamos começar do básico, né, o que são scripts? Basicamente, scripts são códigos ali simples, né, de linguagem de programação que o SketchUp vai ler e executar algum comando, tá? Por exemplo, esse daqui que eu separei, ó, separei esse código bem pequenininho para a gente pedir para o SketchUp fazer, basicamente duas linhas, e essas duas linhas vão fazer um quadrado só de eu apertar um Enter. Então, dei o Enter e ele já fez um quadrado. Então, é bem rápido e simples, né, de você fazer. Mas a graça acontece quando a gente começa a aplicar complexidade nesses códigos usando IA e sem saber programar, questão de segundos realmente, tá? E para fazer isso, então, primeiro a gente vai usar um chat de IA comum, tá? Pode ser ChatGPT, pode ser Gemini, pode ser Claude, enfim, qualquer IA que você use aí no dia a dia vai funcionar, né, nesse sentido. Lógico que tem algumas melhores do que outras. Eu vou explorar exatamente as que eu uso nesse vídeo, tá? Mas nesse primeiro momento eu vou usar o ChatGPT mesmo, que é o mais conhecido aí por vocês, provavelmente, e a gente vai trabalhar em cima dele para começar. E aqui é muito simples, tá? Durante o script que você for pedir, aqui o prompt, na verdade, que você for colocar, é importante só falar o que que é. Então, quero criar um script para SketchUp. Então é importante falar que é um script para SketchUp, tá? Na linguagem Ruby. É outra coisa importante de falar, para ele saber que o Ruby é do SketchUp. Normalmente ele sabe, mas só para você complementar e deixar o prompt bem alinhadinho. Que faça, isso ele descreve, por exemplo, eu vou falar aqui que faça pontos a uma distância específica que eu determinar. E você descreve, né? Então, clico, então ele me pede uma distância, eu coloco e ele cria dois pontos no eixo X. Vamos ver se ele entende isso daqui. É uma maneira bem distante, bem genérica, na verdade, né? E ele está falando aqui, ó, beleza, vou criar esse script. E olha que legal, ele já me criou aqui o script de forma bem rápida, lógico que aqui é simples, né? Mas a gente vai explorar mais avançados, tá? Mas basicamente aqui eu copio esse código e no SketchUp é onde que eu coloco ele, né? Eu venho aqui em extensões, desenvolvedor console Ruby, que é exatamente onde eu tinha colocado aquele do retângulo, vocês se lembram, né? E eu vou colar aqui exatamente o que estava lá, ó, apenas isso. E dar um Enter. Quando eu dou um Enter, ele já executou, ó, qual que é a distância dos pontos que você quer. Vou colocar 5 e Enter e prontinho, criado dois pontos a cada 5 metros do seu modelo. Olha eles aqui. Então é bem legal, né? Bem fácil de fazer isso. O ChatGPT é incrível fazendo isso. Se for o que vocês conhecem, pode usar ele sem problema nenhum, beleza? E agora vamos finalmente para um modelo mais prático, né? Então, por exemplo, a randomização de texturas, ó. A gente tem aqui algumas texturas, preparei esse modelo de forma normal, né, de SketchUp aqui, fazendo os retângulos, colocando as texturas, mas vamos supor que a gente tem um monte desses carinhas e a gente quer randomizar todas as texturas na face para não ter esse padrão bem comum em fazer com madeira, esse tipo de coisa, né? E a gente quer um script nosso para fazer isso aqui dentro do SketchUp. E eu vou mostrar aqui como eu faço, tá? Se você quiser usar o GPT só, enfim, do seu jeito, não tem problema. Mas aqui é como eu faço no dia a dia e dá super certo normalmente. Basicamente, você abre ali o software primeiro GPT, eu sempre começo com o GPT para lapidar o prompt. Então, lembra do que eu falei, que o prompt precisa ser bem preciso para ele fazer exatamente o que você quer? E o GPT ele é muito bom em criar prompts, tá? Então, basicamente, eu vou pegar aqui e falar quero, na verdade, crie um prompt para eu usar no cloud para criar
Já vou explicar o que são essas coisas, né? Para criar um script para SketchUp, onde eu consiga randomizar as texturas de faces selecionadas. Então, ele tem que pegar todas as faces que estão selecionadas, reconhecer as texturas e distribuir entre as faces novamente de forma aleatória. Vamos ver como que ele cria esse prompt, né? Então, ao invés dele criar para mim todo aquele código, né? Ele vai criar um prompt, ó. Então, ele vai... Olha o nível de detalhe que ele vai colocar aqui, tá? Então, quero que você escreva um script hub seguindo. Então, aquilo que eu tinha comentado anteriormente que era importante ter, né? O script deve rodar em console hub ou ser adaptado para o plugin. Já vou explicar essa parte também. A randomização de texturas das faces selecionadas no SketchUp, e aqui ele me especifica, o script deve obter seleção, regras de randomização, comportamento esperado, né? Então ele fala exatamente aqui como que precisa, na verdade, né? E aqui como que é que ele escreva isso daqui, né? Então, basicamente, a gente vai copiar isso, esse prompt, tá? E a gente vai usar outra IA, tá? E, Gabriel, por que eu usaria outra IA? Tá? Porque eu particularmente gosto muito dessa IA aqui para programação, ela ajuda bastante. Eu chamo Cloud, tá? Vou deixar os links de todas aqui na descrição. E eu vou colar aquele prompt do ChatGPT aqui, ó, exatamente do jeito que está lá. Lógico, se vocês virem alguma coisa que você quer alterar, né, dentro desse prompt, alterem antes de trazer para cá. Mas no meu caso, vou deixar assim mesmo. Vamos dar um Enter e ver como que ele funciona. E o que é legal do Cloud, e por que eu uso ele também, é porque ele tem um modo de entregar esse código bem interessante, tá? Ele vai te entregar aqui o código de uma maneira bem precisa e bem pontual, e ele consegue ir editando a partir disso, então é bem dinâmico essa parte, ó. E ele já entregou para a gente o código inteiro. Olha o tamanho desse código, na verdade, né? Ele já adicionou aqui um menuzinho para a gente. Eu vou só copiar. E aqui no SketchUp eu colo, né? Ele, dou um Enter. E aí ele vai aparecer provavelmente aqui, ó. Olha o randomizar texturas aqui aparecendo, né? E eu clico e olha que legal. Randomizando as texturas de todas as faces que tem texturas, ó, e as que não tem, ele ignorou. Então, basicamente, eu posso, né, enfim, aplicar alguma coisinha ali, só para a gente ter uma nova aqui dentro, selecionar extensões, randomizar texturas. Isso aqui é fantástico, né? De primeira ali o Claudio já entregou para a gente de mão beijada. Gabriel, e se não tivesse entregado, né? Vai lá, corrige um pouquinho o prompt, tenta de novo, provavelmente vai dar certo, tá? Bom, e por falar em automação, esse mês aqui, a partir desse vídeo até final de novembro, os meus plugins vão estar com R$ 60 de desconto. Então, isso mesmo, para quem fizer o pagamento por Pix, vai pagar bem menos na otimização de processo, desde a parte de levantamento de CAD até a parte de quantitativos, tá? E eu vou deixar mais detalhes aqui na descrição como demonstrativo, aqui tá passando atrás de mim um pouquinho, né? Mas eu vou deixar o vídeo completo e também um link para vocês conseguirem aproveitar essa oportunidade. Mas agora vamos voltar para o vídeo com automação por IA, que otimiza também bastante o dia a dia de vocês. Então é uma maneira muito prática, né, de você criar comandos, que nem eu disse aqui dentro. E eu tenho certeza que só até aqui já vale uma inscrição, um like, compartilhar esse vídeo com quem precisa. Mas ainda tem mais coisa, né? Eu vou mostrar para vocês um plugin que tem vários desses scripts aqui já criados. Mas antes eu tenho que ensinar vocês a salvar esse script, né? Por quê? Se eu fechar o SketchUp e abrir de novo, vou fazer isso aqui. Então, abrindo de novo o SketchUp, vocês vão ver que simplesmente não tem mais o comando, tá? Por quê? Scripts, quando eu rodo eles aqui, ó, pode ver que não tem mais. Scripts, quando eu rodo ele aqui no console Ruby, ele roda apenas uma vez, apenas para aquela instância do SketchUp aberta. Depois que eu fecho e abro um novo arquivo, não tem mais. E caso, pô, Gabriel, esse código que eu criei para randomizar material, eu quero usar sempre, eu quero transformar como se fosse um plugin, vamos chamar assim. Então, como que eu faço? É bem simples, tá? Você abre aqui o bloco de notas, cola aquele código aqui, então pode colar direto aqui todo o código que você tem lá, que deu certo, né? Lógico. Salvar como. E aqui você vai colocar o nome, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, randomizar.
para texturas. A diferença é que ao invés de salvar normal, você vai colocar .rb, com essa extensãozinha do jeito que eu fiz ali, ó. E esse carinha, ele vai virar uma estrutura de Ruby, então uma estrutura de plugin, vamos chamar assim mesmo. E você vai até uma pasta específica do seu computador para colocar ele lá. Então essa parte é um pouquinho mais técnica, na verdade, mas que é importante para você usar várias vezes esse cara, né? Então você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui em cima, ó, na barra de pesquisa e digitar porcentagem, appdata e porcentagem, que nem está aqui na minha tela, e dá um Enter. Quando ele der esse Enter, basicamente você vai até SketchUp, a versão do SketchUp que você está usando, SketchUp de novo, e vai ter aqui plugins, ó. Você vai colar aquele arquivo aqui. Então, ele é aqui, prontinho, sempre que ele abrir, vai abrir esse arquivo junto, tá? Então, é um detalhe importante ali. Eu vou deixar algumas informações também aqui na descrição, caso vocês queiram ler mais sobre, né? Mas é basicamente isso. Colocou ali, quando você abrir o novo SketchUp, ele vai executar aquele código de novo e vai criar esse comando para a próxima vez também ele estar aqui, ó. Então, randomizar texturas, tá feito. Vamos ver se está funcionando, só para mostrar para vocês. E vai estar especificado, né? Então, selecionar tudo aqui, randomizar texturas, prontinho, nosso pluginzinho funcionando ali. Obviamente, né, isso, plugins complexos, plugins com mais comandos, tem estruturas maiores, entra pasta, entra um monte de coisa. Mas para salvar um script é bem prático. Salva um RB, coloca ali e pronto, vai estar executando igualzinho você rodou no console Ruby. Então, se faltou alguma coisinha ali, ajusta antes, né? Depois que estiver tudo zeradinho, coloca lá e roda. Então, como prometido, né, vou trazer aqui agora um plugin com vários scripts, que é esse daqui, chama ScriptUp, né? Ele é do Fábio Coutinho com o Henrique Barça, os dois criaram, né, esse plugin aqui. É um plugin gratuito que tem vários scripts aqui dentro. Então, para baixar, vai ser só acessar o link, né, aqui que eu vou deixar na descrição, fazer o login, baixar o RBZ, que nem qualquer outro plugin, vir aqui em extensões, gerenciar extensões e instalar extensão. Depois ele vai estar aqui, ó, ScriptUp, e vai ter um monte de extensão, um monte de script, um monte de função útil aqui, tá? Então é bem prático e bem tranquilo de você trabalhar e de você criar novos itens, né? Criar novos comandos, enfim. E o que é legal é que tem vários itens bem legais, como por exemplo esse daqui, ó. Para criar detalhamentos, ele é muito legal criar cena com elementos isolados, ou esse daqui, criar cena com elementos isolados em projeção paralela. E o que ele faz, Gabriel? Basicamente, você cria, vou criar aqui vou extrudar só antes, criar um componente, um grupo, e olha que legal, se você ir até o comando que você quer e vir executar, você executa exatamente isso, vou colocar cena 01. E olha que legal, só de eu fazer isso, ele já criou a vista superior, inferior, direita, esquerda, posterior, frontal e isométrica, só com um clique. Então é um script que talvez a gente não pensaria, mas que é super útil para o dia a dia e vale a pena ter. E aqui tem um monte. E Gabriel, quero usar sempre esse. Como que eu faço? Vem aqui em habilitar. Ó. Quando você clica em habilitar, esse item ele fica aqui nas suas extensões para você sempre usar, como por exemplo esse, criar cena com elementos isolados. E aí já está sempre pronto para você usar. Então, bem legal, né? O próprio ScriptUp já vem com vários scripts já criados que provavelmente você pode vir a usar aí, pode ser útil. Então, baixa, instala, dá uma olhadinha nos que tem, que vai fazer sentido aí para você, tá? Caso não tenha o que você quer, agora você já sabe criar tranquilamente qualquer script aqui dentro no SketchUp, beleza? Bom, e para finalizar, é importante eu falar, né, que sempre que você for testar um novo script, salve o seu arquivo como, não use o arquivo original para você fazer testes mesmo, porque pode alterar parâmetros principais. Então salva como, testa, funcionou? Aí sim, salva o seu arquivinho lá RB e usa sempre que você quiser no seu dia a dia, né? O ScriptUp, mesma lógica, não precisa salvar como, lógico, é um plugin já validado, então pode colocar lá, fazer o script que você quiser e usar no dia a dia, beleza? A era da IA tá aí, chegou aí para a gente conseguir fazer coisas incríveis. Eu tenho certeza que a expertise que você tem no dia a dia, com a sua demanda, com o que você precisa, agora a IA vai ajudar a criar comandos para suprir isso, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e até uma próxima.